né? Vou guardar um pouquinho. Pronto. Eu recebi uns textos aqui, mas eu tenho vários grupos, muitas pessoas mandam mensagem, e eu acabei não guardando os textos. Ah, Dandara, o nome dela. Ah, consegui, encontrei o nome da pessoa. Ah, Menina, é muita coisa. Ontem você estava na aula, não, né? não, eu não pude. É porque eu trabalho, eu dou aula até 6h30. Aí o trânsito, quando cheguei em casa, aí pronto, não consegui acompanhar a aula. Ontem eu estava contando que assim, na correria, né? Se eu não vejo as coisas na minha cara, eu não faço porque não está na minha cara, né? E É, aí, ontem eu cheguei em casa, minha energia havia sido cortada, desligada. misericórdia. E aí eu descobri que eu não pagava energia há 3 meses. Eita, Porque a conta não estava chegando aqui. e estava sobrando provavelmente, viu, aquele dinheiro? Eu, assim, tipo, eu todo dia, olha só como que eu trabalho, eu vivo no automático. Todo dia eu chego e coloco a mão na caixinha de correspondência para ver se tem alguma coisa. Só que eu estava fazendo isso há 3 meses e não tinha percebido que não estava chegando. E aí ontem Eita, eu fui lá, paguei tudo, né? Mas eu não fazia ideia que eu estava 3 meses sem pagar energia. liga. Aí, aí eu fui lá, paguei tudo, eles religaram. Mas, para você ver, quando a gente está no automático, trabalhando, Verdade, e a gente não percebe que o negócio está acontecendo, né? E verdade. assim, a gente É, tem e depois conta que nós tivemos. adoece. Oi? E depois adoece, né? Eu tô trabalhando para não adoecer. Inclusive, eu não estou nem estudando para o concurso que eu vou fazer por causa disso. Oh, poxa. No meu domingo, eu estou dormindo um pouquinho mais, estou descansando. Assim, se não der para estudar para o concurso deste ano, tudo bem, né? Eu tento outro. Agora, É, minha saúde mental é importante. é mais importante. Eu quero estar vivo, né? Daqui a 20, É, 30 anos ainda. quando as sinapses neurais falha, ela não se regenera mais nunca. Pois é, eu tenho medo disso, tá? Muito É, medo, aí tem muito que ir medo. devagar, né? Sim, a gente costuma negligenciar a saúde mental, né? É verdade. E é a mais importante, é a mais importante. Esse ano né, decidi que eu iria dar valor a isso, que eu ia me cuidar, e aí comecei a fazer análise, né? E não parei. Toda semana tenho minha terapiazinha lá para falar mal É dos outros, né? importante. Falar mal dos outros. Desabafar, desabafar. Senão a gente enlouquece, né? É muito fácil, É, é se curar do mal que os outros fazem. né? Os outros fazem mal, a gente tem que pagar a análise ainda, Pagar né? psicólogo. Cara, hoje eu fui no É, médico, fui numa consulta, o cara me tratou mal. E eu sou, por exemplo, eu sou uma pessoa que bateu, levou, né? E eu já estava tão bem, tão feliz, que eu não devolvi. Eu fiquei pensando depois, eu me arrependi, né? Eu devia ter devolvido, cara. Eu não sou assim. Mas, enfim, né? tá evoluindo, tá evoluindo. Mas eu não gosto dessa evolução, não, porque eu fico manso, eu não gosto de ficar manso. Olha, nessa brincadeira, nessa correria, eu tive crise de estômago e fui para o hospital sexta-feira. Aí, Gastrite, né? provavelmente, mas eu também abuso do café, né? Abuso do café, Ah, é? aí a correria, aí abusa do café, aí a alimentação que não é regular. Ah, não, não. Assim, eu tenho gastrite, eu tenho um monte de coisa. Mas a minha alimentação, ela é bem rica, assim. Regrada, né? De vez em quando eu como uma besteirinha, muito de vez em quando, mas final de semana eu não como Sim. lanche. Durante a semana é fruta, eu saio, eu dou aula particular, né? Aí vou em outros municípios, eu sempre levo minhas frutas, eu corto as frutas, coloco lá com uma granola, um negócio, um melzinho, vai lá e como. Eu não como na rua, sabe, assim?
Tem que ser regrado. E eu trabalhando o dia todo, aí como na rua, aí ó, é uma série de fatores. Mas estamos aqui, sobrevivendo. Enfim, não sei se vai vir todo mundo hoje, acho que está todo mundo bem cansado, bem ocupado. Hum. Eu recebi uns textos, eu recebi o seu texto, né, Vanessa? Você mandou hoje, né? Isso, mandei hoje, professor. Texto. O Robson ficou de enviar também. O Adandara já enviou também. Estou esperando receber mais alguns até amanhã. Só teve um tema até agora, não foi? Oi? Só teve um tema até agora, não foi? Foi esse Sim, desastre, não foi? Tá. Sim. Eu acho que teve uma pessoa que escreveu sobre um tema que a gente abordou. Boa noite, Tia Jo. A gente abordou na primeira aula, e eu vou ler também, né? Vou fazer uma leitura, mas, no geral, assim, o feedback não é muito legal, tá? Mas que bom é que a gente está no curso de redação. E aí, hoje, eu estava pensando em trabalhar uma proposta nova, mas eu acho que é melhor dar uma olhada nos quesitos que a banca avalia, tentar trabalhar, explicar novamente o gênero. Eu percebi que vocês estão com muita dificuldade de entender o gênero e escrever de acordo com o gênero. E é comum mesmo, tá? É muito, muito comum a dificuldade mesmo. Eu, como professor de português, eu tenho contato com os gêneros, eu tive contato na formação, né? Então, a gente vai identificando as nuances, né? As diferenças entre um gênero e outro e tal. E é óbvio, né, que numa escola, na educação básica, a gente, como é muito precário, né? Principalmente escola pública, estadual, municipal, essas coisas, essas sutilezas acabam passando mais despercebido. Mas, no geral, todo mundo tem dificuldade com redação. Quando eu cheguei na faculdade também, eu não sabia escrever um artigo. E fui com a cara e coragem, fui, né, escrevendo, fui passando vergonha e fui melhorando. Mas faz parte passar vergonha, faz parte falar umas besteiras, mas tá tudo certo. Deixa eu olhar aqui as características do texto dissertativo. Eu coloquei no grupo lá, né? Não sei se vocês viram. As características. Deixa eu olhar aqui. Trazer isso, as características do texto, do gênero. Depois eu vou colocar aqui os quesitos avaliados pela banca. Sebrasp é exigente, um pouquinho, sabe? Gente, eu vou criando um monte de documento e depois eu vou salvando, assim, tudo metodicamente. Só que na minha mente, a coisa está organizada. E quando eu vou procurar, eu não encontro nada. Eu fico pensando, uai, eu não fiz negócio tudo organizado? Como é que eu não estou encontrando? Eu acho que eu tenho que deixar as coisas desorganizadas, porque aí eu encontro. Temas. Acho que é aqui. Quesitos avaliados. Isso mesmo. Vamos lá. Larissa também chegou. Boa noite, Larissa. Boa noite, Larissa. Bom, eu estava aqui conversando com as meninas que eu iria trabalhar uma proposta nova, né? Um tema diferente e tal. Só que, assim, eu recebi uns textos e eu percebi que a galera ainda teve dificuldade com o gênero, de compreender o gênero e escrever o texto de acordo com o gênero. E que isso é comum, é muito comum mesmo a gente ter dificuldade com os gêneros, né? Mas vamos lá. Vou apresentar aqui as características do gênero. Peraí, não é isso, não. Boa noite, professor. Boa noite. Eu posso enviar a redação até amanhã, não é? Ou é até Aham. hoje, meia-noite? Até amanhã. Até amanhã. Se até amanhã, né?
2 horas, 3 horas da tarde, né? E, assim, no finalzinho da tarde ainda eu consigo dar uma lidinha. Assim, os que me mandaram, a Vanessa mandou eu dei uma lida rápida, mas aí eu já vi umas coisinhas que vocês precisam melhorar e tal, e achei que a gente devia retomar novamente algumas coisas. Sim, professor, inclusive eu ia falar isso, que eu ainda estou com muita dificuldade de entender a diferença da exposição da argumentação, Isso. porque são coisas muito semelhantes. Quando a gente pensa que está expondo, a gente está meio que também se colocando ali no texto. Aí eu estou sentindo muita dificuldade. Eu comecei a redigir o texto hoje e parei por conta disso. Eu disse, não, eu vou tentar assistir a aula de hoje para ver novamente como é que eu posso abordar essa temática. Que bom. Que bom, Larissa, porque, assim, eu vou dizer para vocês, eu fui escrever o texto domingo para servir de modelo para vocês. Eu me peguei opinando sem perceber, assim. Assim, eu olhei e falei, epa, tem uma coisa diferente aqui. Aí eu notei, opa, isso aqui é uma opinião. Mas a questão da opinião ela é tão sutil que a gente está tão acostumado a ler textos opinativos que a gente não percebe que é opinião, né? Então, a gente tem dificuldade mesmo de só expor, né? Que é só falar sobre o negócio e não falar nada sobre o que a gente pensa sobre aquele negócio, né? É muito difícil mesmo, né? Ainda mais a gente que já está, né, adulto, já entende certas Eu cometi questões. esse erro, professor, porque eu não assisti a aula passada e não voltei para assistir. Uhum. E agora, te ouvindo falar sobre isso, eu acabei colocando várias vezes no texto a minha opinião. E aí, gente, notícia boa e ruim. Se vocês fizessem a prova no dia que vocês fizeram a redação, vocês teriam zerado a redação. Não pode opinar. Mas, graças a Deus, vocês estão no curso e a minha tarefa é essa, né? Conduzir vocês para o gênero e ensinar vocês a sutileza, a diferença entre uma coisa e outra, né? Graças a Deus. Gente, mas enfim. Porque a gente também está muito acostumado com a questão do gênero do Enem, né? Que é o dissertativo e argumentativo. E todo mundo acha que prova de concurso é dissertativo e argumentativo. Todo mundo acha. E, assim, todo mundo acha porque geralmente é assim mesmo, né? A maioria dos concursos pedem, né? Esse gênero. Aí, quando eles pedem só o expositivo, a galera fica perdida mesmo, né? O que é um gênero expositivo? Né? Então, se você pega um livro, eu vou fazer isso, vou pegar um livro aqui um livro didático, né? Um conteúdo didático, para vocês verem que é um texto expositivo. Eu sempre tenho esses conteúdos aqui em casa. Eu sou um maníaco de livro didático, vocês sabiam disso? Eu tenho uma caixa aqui em casa cheia de livro didático. Eu morro de pena de jogar fora. Eu não consigo. Eu sou nerd mesmo, gente. Eu nasci para. Eu gosto de livro, entende? Professor, enquanto você procura aí rapidinho, eu estava lendo o edital e eu fiquei na dúvida. Eu ainda não consegui identificar no edital que a redação da Sebrasp ela é expositiva. Eu não sei se isso já é um gênero incluído nas redações da Sebrasp. Eu lendo o edital não consegui identificar Me isso. manda o edital de vocês. Já saiu o edital, não saiu? Já, assim, eu Manda vou aí. mandar no grupo, então. Manda lá, que eu já abro aqui e já ajudo vocês. Pelo que o Hamilton tinha me mandado, era expositivo. E aí eu dei uma olhada, uma lida lá, e era isso mesmo. Mas que bom que eu leio com vocês e vou explicando, né, essas questões. Que, inclusive, eu, uma vez, eu perdi uma bolsa não, eu perdi uma matrícula na Federal porque eu tinha compreendido as palavras de maneira errada. Olha como a falta de leitura complica a nossa vida, né? Deixa eu ver se está aqui os livros de ensino fundamental. Já mandou lá? Você me fala, tá? Tá. Não encontrei aqui não, mas vou baixar aqui agora mesmo. Vamos pegar um livro aí de sociologia, ensino médio. Pronto.
Meu Deus, minha internet está uma maravilha hoje. Mas também não, o documento que eu estou abrindo tem, sei lá, umas 500 páginas, né? É um livro didático. Ah, valeu, Larissa. Hum, Eu vou projetar para vocês, tá? Nossa, gente, editar é um negócio grande, né? Chato de ler, né? Que negócio chatinho. E, bom, prova discursiva. Pronto, eu vou começar a projetar para vocês aqui o edital. Cara, o botão de chamada aqui da aula, ela fica do mesmo lugar onde eu aperto para fechar a janelinha. Misericórdia, morro de medo de encerrar a aula sem querer do negócio. Sociologia, isso. Já abri. Agora, requisitos, características, edital. Edital, cadê? Lendo aqui também, professor, eu também tive a mesma percepção de Larissa. Eu não consegui identificar como dissertativo expositivo, não, somente dissertativa. É, bom, vamos trabalhar isso. Cadê? Meu Deus. Cadê? Ah, encontrei, será? Ah, encontrei. Eu acho que está aqui. Está no Microsoft, gente. Como assim? Microsoft está lendo o PDF agora? Nem sabia disso. Ah, o Microsoft hoje está lendo PDF, né? Nem sabia. Vocês estão olhando aí, né? Aqui, prova objetiva, 50 itens, específico 70. Beleza. Objetivas, discursiva. Vamos lá. A prova discursiva valerá 10 pontos e consistirá da redação do texto dissertativo. Dissertativo no sentido de explicar, dissertar, elucidar. Eu tenho uns slidezinhos, vou mostrar para vocês. Porque a gente está acostumado a ouvir a palavra, muitas das vezes não sabe nem o que significa a palavra, né? A gente só fala, né? Vocês repararam, isso acontece muito. Aula de redação, cadê os slides? É completamente aulão. Se eu abrir aqui. Legal. Peraí. Gente, essa aula foi totalmente assim, né? Improvisada. Eu acho que eu mandei para vocês. Ah, não mandei não. Não deu os slides, não. Inclusive, professor, tem um grupo aqui, Sergipe, de professores, que o pessoal, assim, que saiu edital, perguntou se a prova discursiva seria argumentativa ou expositiva. E a maioria das pessoas colocaram argumentativa. Então, eu acho que as pessoas, se for, né, eu acho que as pessoas não estão sabendo. Então, a gente está na frente, viu? Nossa, gente, ó, isso é muito triste, tá? Mas é natural que ocorra mesmo, tá? E até porque eu acho que a própria banca meio que sacaneia com vocês também, tá? Eu acho... Porque o meu amigo, ele tem mestrado, ele passou no concurso federal, e ele vai fazer outro para ir para outro lugar. E ele também confundiu, cara, argumentativo com expositivo. Para você ver assim, ele é um cara que ele é mestre em sociologia, ele não é um cara burro,
Mas a banca não deixa claro isso. E eu acho isso um erro, sabe? Assim, eu acho um baita erro. Eu estou abrindo aqui meus slides para mostrar para vocês. Realmente é um erro, porque a gente não consegue identificar e pode zerar e perder uma oportunidade de ser concursada por causa disso. Então, deixa eu mostrar isso aqui. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo apresentar sem me embananar todo. Não, tem como não. Banana. Mas está dizendo assim, que dissertar é dar uma opinião. E aí, dar uma opinião quer dizer se posicionar. E, ao mesmo tempo, se eles colocarem expositivo, deixa eu ver se eu vou encontrar isso. Você não pode opinar, você pode só expor. Mas aí você pode expor aquilo de maneira que não seja muito subjetivo. Deixa eu ver se eu vou encontrar isso aqui, os critérios. Vamos lá. Cadê? Vocês têm aquela tabelinha que o Hamilton mandou para mim? Se não tiver, eu procuro aqui. Acho que está no edital mesmo. Cadê a tabelinha? Vou procurar aqui, porque o edital é enorme, né? 42 páginas. Como seria essa tabela, professor, exatamente? O Hamilton me mandou no grupo. Deixa eu olhar aqui, porque, gente, é muita coisa, tá? Que eu tenho nas minhas pastas. Tipo assim, são as características do texto que a banca exige, entendeu? Aí eu fui naquilo ali. Aquilo ali que tá a parada, entendeu? Se vocês encontrarem esse... Lá no grupo tem. Cadê? Deixa eu olhar lá. Olha aqui nas mídias. Aqui, ó. Consegui. Deixa eu baixar aqui. Isso aí, se for possível, vocês guardem aí, né? Isso aqui é bem importante. Tem como o senhor mandar novamente, por favor, no grupo? Porque eu não tô Vou, achando, acho que o WhatsApp apaga. deixa eu olhar aqui. A documento não, tem que ser forte. Foi a partir daqui que eu... Pronto. É esse negocinho aí, ó. Os critérios da prova discursiva. É nessa parte aí que vocês têm que levar a ferro e fogo, né? Deixa eu ver como é que está projetado aí para vocês. Vou parar de projetar aqui. Vou projetar em cima desse negocinho que eu acho que é bem mais inteligente. Gente, eu tô... Cadê? Fecha isso. Tem muita coisa aberta aqui. Vocês abriram aí o arquivo? Abriram, né? A imagem do negócio? Bom, vou compartilhar aqui, vou ver se vai dar certo. Tá vendo, ó? Prova discursiva. Aqui são os critérios. A prova discursiva valerá 10 pontos e consistirá da redação de texto dissertativo de no mínimo 20 e no máximo 30, a respeito de temas relacionados a atualidades. A prova discursiva será avaliada e pontuada segundo os critérios estabelecidos no subitem. O texto definitivo da prova discursiva deverá ser manuscrito em letra legível, com caneta esferográfica, tinta preta fabricada, material... Isso aqui tudo bem. Nada disso tá falando do gênero. O documento de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinado, rubricado, tá, ok, isso aqui tudo bem. Documento de texto definitivo será o único documento avaliado para a prova discursiva. A folha de rascunho, não estou vendo nada demais aqui. Estou falando de texto dissertativo. Isso está no edital mesmo, professor. Eu estava lendo isso ainda agora. Eu estou achando isso muito vago e perigoso, tá? Inclusive, tá? Que hoje mesmo eu estava procurando o material e eu vi gente falando que o texto, o gênero,
é dissertativo e argumentativo. Só que, vamos lá, né? Existe 2 gêneros dissertativos, o expositivo e o argumentativo. E aí, a banca ela tem que dizer dissertativo, argumentativo, dissertativo e expositivo, tá? Se a banca não faz isso, ela deixa vocês escolherem da cabeça de vocês, aí vocês vão errar mesmo, tá? E aí vocês têm um problemão aí para vocês tentarem resolver, tá? Porque aqui realmente não está falando expositivo, mas também não está falando argumentativo. Mas vamos para os quesitos avaliados que eu encontrei. Peraí, tem gente entrando aí. Vamos para os quesitos avaliados, que é a partir dos quesitos avaliados que a gente vai entender o que a banca está exigindo de vocês. Para a partilha. Pronto. Cadê os quesitos avaliados? Pronto, vamos para os quesitos avaliados que é melhor. Ah, tá. Aqui é a correção da Sebrasp sobre aquele tema que eu expliquei para vocês, né? Dos desastres ambientais. Aí vamos lá. Tem mais gente chegando? Pode falar, Larissa. Professor, eu abri aqui na página 22, abaixo de uma tabelinha, ele está falando algumas coisas que talvez seja isso. Não sei se eu conseguir abrir aí, o senhor vai ver no item 9.74, que diz que a prova discursiva avaliará o conteúdo, conhecimento do tema, capacidade de expressão. É qual a página que está, Larissa? 22. Página 22, peraí. 22. É porque eu não sei se eu estou olhando no celular, está mais comprimido. Abaixo da tabelinha do... Tá, pode falar. Não, tem mesmo, no item 9.7.4. Isso, eu tô aqui mesmo. Pode ler. Vê se o senhor acha que isso talvez seja ali o texto dissertativo, alguma coisa do tipo. Vamos analisando lá. coesão, coerência. Que bom que você encontrou, tá? A prova discursiva avaliará o conteúdo e conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa. O candidato deverá produzir, conforme o comando formulado pela banca examinadora, texto dissertativo, primando pela coerência e pela coesão. Ainda não disse qual especificidade do dissertativo, né? A prova discursiva de cada candidato será submetida a 2 avaliações. Uma avaliação de conteúdo e uma avaliação do domínio da modalidade escrita. Então, no caso, seria coesão, coerência, gramática, pontuação, acentuação, né? Sentença, enfim, essas coisinhas, e o tema, o domínio do tema. A prova discursiva será corrigida conforme os critérios a seguir. Apresentação e estrutura textuais em desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo. O NC, né? Cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 10 pontos. A avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros do candidato, considerando os aspectos tais como grafia, morfossintaxe, ou morfossintaxe, né, tanto faz, e propriedade vocabular. Será desconsiderado para efeitos de avaliação qualquer fragmento de texto que foi escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima de linha estabelecida no subitem. Será apenado o texto que desobedecer à extensão mínima de linhas, deduzindo-se da pontuação atribuída. 0 a 10 pontos, né, de cada linha que faltar para atingir o mínimo exigido. Será calculado, então, a nota na prova discursiva, por meio da fórmula... Ok, vocês entenderam, né? Isso aqui. Vamos fazer um cálculo. Será atribuída a nota 0 ao texto que obtiver nota, né, sei lá, prova discursiva, com conteúdo, tudo isso. Nos casos de fuga do tema, de não haver texto ou existência de uma marca identificadora na prova, será atribuída 0 ao candidato. Deixa eu ver quem chegou. Tá bem perigoso isso, tá, gente? Porque nós temos 2 gêneros dissertativos. Essa vida de concurseiro não é fácil, né? Deus me livre.
Vamos lá, cadê? Onde eu estava? Isso. Eu estou aqui no 9.7.6. Nos casos de fuga ao tema de nova de texto ou existência de marca identificadora na prova, será atribuída 0. Será aprovado na prova discursiva o candidato que obtiver, no mínimo, né, 5 pontos. Vamos lá. Tá, vamos lá. O candidato que não se enquadrar no subitem será eliminado. Será anulada a prova discursiva do candidato que não devolver o documento do texto definitivo. O candidato que se enquadrar no subitem, nada ainda em relação ao gênero, né? Dos recursos contra o padrão preliminar de resposta, contra o resultado provisório da prova discursiva. Então, está dizendo que a partir das 19 horas, eles vão, né? Porque você sabe que eles colocam um resultado do... É como se fosse padrão de resposta, né? Do texto dissertativo, né? Por isso que eu baixei eles e vou tratar, né, com vocês na aula hoje. Então, eles colocam esse padrão para as pessoas terem uma noção mais ou menos do que eles estão querendo. Só que eles também têm que dizer, me parece que a banca não conhece gênero, né, textual, eles têm que dizer qual tipo do gênero dissertativo que eles estão exigindo, né? E isso faz toda a diferença. Então, vamos lá. Aqui está falando de recurso, está falando nada sobre o gênero também. Gente, olha, tá bem cinza aqui, tá bem... Mas vamos lá. Estou lendo aqui também, não encontrei nada que, de fato, tivesse escrito com todas as palavras, esse gênero dissertativo que nós estamos exigindo. Não tem. Essa é a verdade, vocês estão lascadinhos. Mas vamos olhar para os quesitos avaliados, que é o padrão de resposta definitivo, né, que a banca define como padrão de resposta para a prova discursiva. Isso ainda bem que a banca do concurso que talvez eu vá prestar é FCC, eu acho. Vamos lá, quesito 2.1. Você está vendo que tem uns risquinhos aqui? Eu acho que eles, enfim, não sei se eles riscaram, mudaram o padrão de correção. Quesito 2.1. Não atendeu a temática proposta. Aí a pessoa, o conteúdo, acho que vai ficar com 0, né? 1. Apenas cita desastres naturais na atualidade, mas não desenvolve de forma consistente, não dá exemplos. Apenas mencionou desastres naturais na atualidade sem exemplificar ou exemplificou de forma insuficiente, com abordagem superficial, ou mencionou com exemplo insuficiente. Conceituou corretamente desastres naturais na atualidade, deu exemplos. Aí anota, né, que a pessoa ganha, né? Mas abordou a causa de forma insuficiente. Ou abordou alguma causa, mas deu exemplo suficiente. Conceituou corretamente desastres naturais na atualidade, deu exemplos. Aí a nota máxima é 4, né? Quesito 2.2. 0 para quem não atendeu a temática propostas. A nota 1 apenas cita impactos dos desastres naturais na sociedade. Eu acho que esse quesito aqui é aquela questão a consequências dos desastres na sociedade. Você lembra? Que o primeiro quesito era conceituar desastre natural. Segundo expor ou, né, expor no sentido de explicar, né, quais são as consequências dos desastres socioambientais na sociedade. Aí, vamos lá. Apenas cita impactos dos desastres naturais na sociedade, mas não desenvolve de forma consistente, não dá exemplo. Apenas mencionou impactos dos desastres naturais na sociedade, sem exemplificar ou exemplificou de forma insuficiente, com abordagem superficial, ou mencionou com exemplo suficiente. Conceitou, aí você vai, né, 1, 2, 3, 4 pontos, né? Conceitou corretamente os impactos, enfim, né, tem que conceituar e dar exemplos suficientes, né? E conceitou corretamente os impactos. Então, percebe-se que temos que conceituar, né? Antes de tudo, o gênero que eles estão pedindo, que é o dissertativo, é conceituar. Só que dissertativo também significa expor opinião. E aí, me parece que está caminhando para o dissertativo argumentativo. Lendo dessa forma, tá?
quesito 2.3, que seria a responsabilidade do Estado perante os desastres naturais. Não atendeu à temática proposta, apenas cita a responsabilidade do Estado frente aos desastres naturais, mas não desenvolve de forma consistente e não dá exemplo. Apenas mencionou a responsabilidade do Estado frente aos desastres naturais, sem exemplificar. Ok. Então, me parece que ele é dissertativo expositivo, tá? Porque se fosse argumentativo, todo texto dissertativo argumentativo, ele pede tese e pede a solução para a tese. Vocês estão lembrados disso? Eu posso lembrar vocês, tá? Vocês estão lembrados na primeira aula? Não, né? Vocês querem que eu lembre vocês? Eu lembro, tá? Então, eu vou explicar para vocês a diferença de um e outro. Aí eu vou lá para os meus slides, que somam quase 81 slides, tá? E é a questão do modelo mesmo, né? Próprio do dissertativo argumentativo. Isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui a apresentação e deixar numa janela só, que aí eu fico só mudando os negocinhos e vocês vão acompanhando. Cadê? Separado do Chrome, aqui. Qualquer texto argumentativo, ele vai exigir umas etapas. Aí eu vou apresentar aqui para ficar bem grande para vocês. Eu acho que vai ficar maior agora, tá? Ficou maior? Ou ainda está muito pequeno? Se estiver muito pequeno, eu... Tá maior. Tá maior? Dá para ver direitinho? Porque, assim, a letrinha tá bem pequenininha, mas é só para... Não, acho que tá muito ruim, gente. Tá ruim, tá? O senhor consegue dar mais um, para a gente só ler o que está escrito? Eu consigo... Eu tenho essa imagem aqui nas minhas coisinhas, e aí eu vou abrir para vocês. É uma confusão, né, esse negócio, né? Mas que bom, né, que vocês pelo menos estão sendo orientados, né? Vamos lá. Eu vou conseguir... já abri ele aqui de uma maneira bem mais eficaz. Vou apresentar aqui para vocês. Aqui. Estou enxergando melhor, né? Ó, o padrão de texto argumentativo, ele é assim. Ele tem uma introdução. Todo texto argumentativo, ele vai ter uma introdução. Qualquer texto, na verdade, tem uma introdução. Porém, a diferença de um texto expositivo e o argumentativo é que um texto expositivo, você conceitua, você só diz sobre aquilo de forma didática. É só para você dizer o que é. E pronto. O que é racismo? Racismo é isso, ponto. Acabou. Num gênero dissertativo argumentativo, você tem que ter uma tese sobre o racismo. Percebe a diferença entre falar o que é racismo e você elaborar uma tese sobre o racismo? Tem diferença, né, gente? Por exemplo, dá exemplo aqui da vida acadêmica mesmo, né? A pessoa está fazendo curso de ciências sociais e ela quer abordar o racismo diante do cenário das eleições. Como o racismo é utilizado para angariar votos de racistas. Então, dentro do tema racismo, ou do assunto racismo, você tem a delimitação do tema em que você tem que trazer uma tese. Vamos supor aqui, se vocês quiserem, eu trago um exemplo aqui de uma redação do Enem. Se vocês quiserem, tá? Vocês fiquem à vontade para pedir sugestões, tá, gente? A aula é de vocês mesmo, não é minha, não. Qual a diferença de expor uma coisa e argumentar sobre essa coisa? Na exposição, você só vai dizer o que é. Né? O que é racismo? Vou dar um exemplo aqui, tá? De acordo com voz da minha cabeça, tô brincando. Racismo é uma crença de superioridade de uma etnia sobre outra, com prerrogativas
pseudocientíficas de superioridade disso, para afirmar políticas de exclusão, desigualdades sociais e econômicas, culturais, enfim, até epistemológicas, até conceitos foram criados para defender o próprio racismo, que vem da cultura branca mesmo, né? Vem dos europeus. Então, isso é conceituar, isso é expor, né? O que é algo, explicar o fenômeno, assim, né? Explicar o que é esse negócio chamado racismo. Agora, a minha tese, minha opinião sobre o racismo vai ao encontro do conceito, porém eu vou trazer algo meu sobre o que significa o racismo. E aí eu preciso de um contexto, eu preciso de uma delimitação do assunto racismo para criar uma tese. Então, eu posso dizer assim, vou pensar numa proposta de redação aqui, que intolerância religiosa e racismo no Brasil, né? Aí, se eu entendo o que é o racismo, eu vou entender de onde se origina e se causa, de onde vem a intolerância religiosa no Brasil, né? Quais são as religiões que sofrem intolerância? E aí eu consigo argumentar. Argumentar eu consigo trazer a minha posição de acordo com o meu entendimento do que é o racismo. Primeiro eu tenho que entender o que é o fenômeno. E depois eu tenho que argumentar sobre ele. E aí, o que é expor? Eu vou dar exemplo novamente aqui do que é uma exposição. A intolerância religiosa é fruto e consequência do racismo, né? O racismo, isto é a crença da superioridade de uma etnia sobre outra, pressupondo-se em teses pseudocientíficas que foram datadas ali da época do Darwin, né? Darwinismo social. Então, é isso que é conceituar, que é expor, né? Você vai dizer, isso tem origem, foi assim, e assim foram se criando civilizações, foram se criando estados e políticas de Estado que valorizava uma etnia, a branca, ou em decorrência da etnia negra. Então, você tem uma cultura, uma política, um Estado que constitui uma nação desprezando uma etnia de maneira absurda. E aí você tem exemplos. Você tem a escravização desses povos, você tem o genocídio desses povos. E é isso que a banca ali está dizendo. Exemplos insuficientes. Então, se você sabe o que é racismo, explique para a pessoa que vai ler exemplos materiais e concretos do que é o racismo. Então, se hoje a gente não vive o período escravocrata, a gente também vive pessoas, ainda, o Ministério de Trabalho, Emprego, resgatam pessoas, essas lavouras aí do Brasil afora, trabalhando em condições análogas à escravidão, à escravização, ou escravidão. Então, há escravização no Brasil ainda. Por quê? Por conta dessa visão de que negros não sentem dor, são indolentes, né? Não sentem dor. Há, inclusive, textos filosóficos da Grécia, texto do Aristóteles, por exemplo, falando que o negro é um animal, que ele não possui espírito, né? Portanto, ele não sente dor, ele não é um ser humano, ele é um animal. Assim como as mulheres também eram consideradas animais, com raríssimas exceções. Eles diziam que quando a mulher conseguia pensar, na Grécia, isso era um erro contranatural, ou seja, ela estava fugindo da natureza puramente animalesca dela. Está entendendo assim? Lá na Europa, lá na Grécia Antiga, quando eles estavam criando o conceito de democracia, eles diziam, seres humanos são homens, mulheres, porém, os homens escravos não eram seres humanos, tá? Por conta da sua cor. Estão ali criando categorias do que é humano, do que é animal, e qual é a posição de cada um na sociedade. Então, Aristóteles vai dizer que o negro não tem alma. Aí, a religião cristã vai usar essas afirmações filosóficas para escravizar essas pessoas também, para catequizar.
para, enfim, criar, por exemplo, lembra da intolerância religiosa que eu estava falando? Vai dizer, olha, essas pessoas que não têm alma, elas podem vir a ter alma se elas aceitarem Jesus como Salvador. Olha que coisa perigosa. Isso são exemplos concretos do racismo. Isso é expor o que é o racismo. Outra coisa é eu opinar sobre isso. Agora, se for a minha opinião, eu vou ter que usar tudo isso que eu tenho de conhecimento para a minha opinião. E a minha opinião é, o racismo, ele ainda existe na sociedade por conta de um Estado que também é racista. Né? E aí, se eu quero afirmar isso é minha opinião, eu tenho que trazer um embasamento, né? Em qualquer texto, qualquer gênero argumentativo, tudo que é a minha opinião, eu embaso, tá? Não é puramente assim, o Estado é racista, quanto acabou. Fontes, voz da minha cabeça. Não. Se eu estou dizendo que é isso, eu tenho que comprovar que é isso. Então, para dizer que o Estado é racista, eu tenho que chamar os sociólogos, filósofos africanos que vão dizer isso, né? Então, a gente tem o Achille Mbembe, né? Que vai falar da necropolítica. Então, você traz um cara que vai dizer, olha, que vai embasar aquilo que você está dizendo. Isso é argumentação, que é o que a gente faz quando está criando um artigo científico, não é? A gente tem uma tese, ou a gente tem uma dedução, a gente vai fazer uma pesquisa bibliográfica, ou pesquisa de campo, para coletar informações, para embasar nossa tese ou nossa dedução. E aí, a gente vai confirmar uma coisa ou não, ou vai refutar a tese, ou vai defender a tese, e vai propor as considerações finais sobre aquela pesquisa. Gente, vou parar aqui só um instantinho. Eu sei que eu sou uma pessoa que eu amo esse tipo de coisa e é muita informação para vocês. O que fica mais confuso para vocês nessas horas? Entre exposição e argumentação? Diz aí. Fala para o pai. Falem, gente, pelo amor de Deus, tá? Vocês mandaram um texto lá, daqui a pouco, um bom poema, eu vou falar, olha, devolve. Qual a diferença entre isso? Eu acho que a dúvida, a parte mais difícil da exposição, que está sendo mais difícil do que eu pensei, é expor sem dar a minha opinião. É difícil, muito né? difícil porque a gente fica com medo pensando, se eu usar pronomes aqui que demonstre que eu estou colocando aqui a minha opinião, eu posso tornar meu texto expositivo. Eu acho que é mais difícil fazer agora o expositivo do que o argumentativo. Porque nós somos programados a argumentar. Isso. Estamos acostumados a opinar e não expor. Então, eu achei muito mais difícil. Sim, Larissa, que maravilha que você disse isso agora. Você acabou de dizer o que é ser um ser humano político. O tempo todo a gente argumenta. Por que a gente argumenta? A gente quer convencer, não é? Então, nós somos seres de linguagem, de política, nós somos seres políticos e a gente quer convencer o outro numa relação, né, de interação, né? É isso. Vocês querem que eu explique aquela questão da redação do Enem, para vocês terem uma noção um pouco ainda mais sólida do que é aquilo? Vou. Gente, por favor, a aula é de vocês pagaram, tá? Vocês fiquem à vontade para dizer, professor, volta ali. Volta lá, eu fiquei confuso. Por favor. No texto argumentativo, você vai afirmar a sua tese. Vamos supor lá no texto padrão Enem. Contextualizar a sua tese. Tese é o quê? Uma opinião. Eu acho que o Estado é racista. Eu vou dizer, o Estado é racista. Por conta disso, disso, disso. E aí você vai trazer autores que vão embasar a sua afirmação. Aí você vai chegar no D1, vai trazer autores, né? Que embasam. Eu quero usar... Desculpa. Lélia Gonzalez. Eu quero usar Sueli Carneiro. Eu quero usar Angela Davis. Ok, maravilhoso. É isso aí mesmo. Está no caminho. Aí no D2, eu quero usar informações do mapa da violência no Brasil de 2023, que mostra que a maior parte da população que é morta pela polícia militar é parda e preta. A maior
população que está encarcerada no sistema prisional brasileiro é preta e parda. Pronto. Isso é comprovar aquilo que você disse lá na introdução, que o Estado é racista. Isso é tese, no D1, D2, é embasamento da tese, é comprovação. Né? Então, eu estou dizendo que alguma coisa é alguma coisa, mas eu estou comprovando. Né? Eu tenho que comprovar. Isso é argumentação, é o trabalho argumentativo. Então, quando alguém diz assim, mas é minha opinião, você tem que respeitar. Você fala, não, meu querido, a opinião precisa de embasamento. Se você não tem embasamento, o que você está fazendo aqui é repetir discurso clichê. Irrefletido, é senso comum, e logo sua opinião não tem validade nenhuma, porque ela não está embasada em nada. Né? E é isso que é interessante no debate. Uma pessoa que pesquisa, que estuda, mas tem um contraponto com outra pessoa que estuda, um debate saudável, é isso. As pessoas vão entender quais são os métodos de avaliação, de análise, que não estão batendo, para explicar o ponto de vista delas. E, no texto dissertativo argumentativo, a gente tem a defesa de uma tese e a solução da tese no final, que quando é a conclusão. Né? No texto dissertativo argumentativo, a gente precisa trazer uma solução. Isso é obrigatório. Ou, pelo menos, sintetizar e apontar soluções. Vocês não vão trazer soluções para aquela questão do desastre natural. Entende? Você vai dizer qual é a responsabilidade do Estado perante o desastre natural. Aí tudo bem. Qual é o dever dele? Isso você tem que fazer. Agora, dizer, o Estado é irresponsável. Isso é uma opinião. Entendeu? Agora, o Estado deve, segundo a Constituição, preservar, criar políticas públicas de preservação ambiental e reparar danos civis à população que sofre com os desastres ambientais. Isso, você está expondo o que está escrito na Constituição. Então, você não está opinando. Está entendendo? Você está trazendo de outro lugar, nada mais, nada menos que a Constituição Federal. Então, você está explicando ali, é como se você estivesse preparando uma aula para o seu aluno, sabe? Lembra que eu disse que ia trazer um livro aqui para trazer essa questão da exposição? Aí eu vou colocar o livro aqui para vocês terem uma noção do que é exposição. A gente usa livro didático, né? E o livro didático, ele é um material expositivo por excelência. Inclusive, esse livro aqui é muito bom, tá? É que vocês têm filhos, né, gente? Eu não tenho filho, não. Eu decidi não ter filho porque eu quero ficar estudando. O tempo que eu quero para a minha vida é estudar e viajar. E aí, esse livro aqui é maravilhoso. Aí eu vou mostrar para vocês um texto expositivo. E esse livro aqui, ele é genial, gente. É muito gostoso. Consulta do pensamento ontológico. Vou trazer alguma coisa aqui. Só estou escolhendo aqui um capítulo, tá? Tá, gênero e parentesco, tá. Vou pegar qualquer coisa aqui que aparecer na minha frente. Ó, vamos lá. Vou pegar esse trechinho aqui, ó. Tá aparecendo aí para vocês, né? Tá. Vida em sociedade. Isso aqui é um texto expositivo. As pessoas vivem juntas, ou seja, em sociedade. Isso é uma opinião? Não, é um fato, né? Não precisa nem comprovar isso, né? E os cientistas sociais estão interessados em entender como acontece essa vida em sociedade. É uma opinião? Também não, porque isso acontece. Os cientistas sociais eles estão ali preocupados com as dinâmicas sociais e quais são os motivos, interesses, os jogos de poder que estão se entrelaçando ali para que mudanças estruturais ou sazonais aconteçam numa sociedade. Quais são as formas de convivência entre as pessoas? Que relações são fundamentais em uma sociedade? Como funciona uma sociedade? Por que as pessoas, em geral, fazem coisas muito parecidas? Como as sociedades mudam? Por que a vida em sociedade produz diferenças tão grandes entre seus membros? São perguntinhas para introduzir o aluno para o conteúdo, né? Então, está dando um contexto, né? Está introduzindo ele a
conteúdo que é mais conceitual. E aí, vamos lá, aqui, ó. Tem um trechinho aqui, tem umas imagens dos muçulmanos jantando, né? Ou fazendo o quê? Mês de jejum sagrado. Depois do mês de jejum sagrado, eles jantam. E aqui, depois de mostrar a imagem, os autores colocam. Na imagem acima, muçulmanos jantam após o mês de jejum sagrado, Ramadã, em Dubai, Emirados Árabes. Foto de 2013. Ele só descreveu o que está acontecendo, ele não deu a opinião dele. Se ele gosta, se ele não gosta, se ele acredita nisso ou não, ele não deu opinião. Então, ele está descrevendo, né? Ao lado, família judaica reunida durante o almoço não vou saber dizer esse nome, em Tel Aviv, em Israel. Foto de 2015. Nessas imagens, percebemos um pouco da enorme diversidade produzida pelo ser humano nas diferentes sociedades. As ciências sociais preocupam-se em refletir sobre esse tema. Isso que está escrito aqui é uma opinião? Não. Não é opinião. Ele só está descrevendo o que os cientistas sociais fazem ao longo dos últimos séculos, né? Na verdade, a sociologia, ela se inicia no século XX, né? Se eu não me engano, se eu estou bem lembrado. Então, tem pouco tempo, tem 2 séculos. Ela é muito nova. E aqui ele está dizendo, ó, a sociologia se preocupa em entender as dinâmicas de como as sociedades se organizam, se transformam. Mas vamos lá, vamos para um trechinho aqui. O que é sociedade? Olha só, o conceito de sociedade está sendo trabalhado nesse livro. E aí, o texto é expositivo. Vamos lá. Mas como as ciências sociais avançam sem consenso entre seus cientistas? O fato é que elas progridem em diversas linhagens. Quando um conjunto de estudiosos desenvolve uma perspectiva, por exemplo, Marx desenvolveu a perspectiva de classes, que a história da humanidade ela é uma luta de classes, ela é antagônica, são 2 classes brigando, né? Uma oprimindo e outra tentando se livrar da opressão. Isso é uma linhagem sociológica. Nasce uma escola de pensamento, que é a escola marxista, por exemplo, que ganha seguidores e se constitui em uma nova teoria, né? A teoria marxista, por exemplo. As novas teorias são testadas por seus seguidores e críticos, e novas perspectivas geram outros conjuntos de seguidores, que são os marxistas, né? Que não são marxianos, mas são marxistas, que compartilham das mesmas tendências no modo de observar o mundo social. Você está vendo que a pessoa escreveu sobre como as ciências sociais, como que elas se desenvolvem, como que elas sobrevivem? Sobrevivem de linhagens, de perspectivas de cada pensador que eles têm como referência. A gente tem o Max Weber, que é um pensador mais liberal, que vai falar sobre a questão da modernidade e a questão econômica, e como isso impacta os indivíduos nas suas relações. E existe o Marx, que vai falar sobre revolução diante da opressão de uma classe sobre outra, e vai existir o Durkheim, né? Durkheim, que vai falar que a sociedade precisa estar organizada, coesa, e que quando uma coisa entra em desacordo, é bom que esse desacordo, essa anomia, que ele chama de anomia, que isso seja tratado, que isso seja reparado para que a sociedade volte a funcionar como estava. Então, ele é um pensador conservador. E aí, você vai ter sociólogos que vai enveredar para o Durkheim, você vai ter sociólogos que vão enveredar para o Marx, você vai ter sociólogos que vão enveredar para o Weber. E é isso. Perceba que aquilo que eu acabei de dizer não é um argumento, é só uma exposição. Agora, um argumento diante disso. Os pensadores conservadores entram
em próprio desacordo com o conceito de sociedade. Então, o conceito que diz a sociedade é um conjunto de pessoas que se relacionam, interagem, trabalham e se adaptam às mudanças materiais e concretas. Portanto, a sociedade muda com o meio ambiente. Muda, por exemplo, tem lugares que, se você for ficar andando de burca, aqui no Brasil, sei lá, tem gente que consegue, né? Não sei. Mas vocês conseguiriam viver de burca no sol de quase 60 graus no Rio de Janeiro? Isso pode impactar na questão da crença, da religião. As pessoas têm que pensar em se adaptar ao contexto climático. As igrejas, por exemplo, vocês sabem disso, né? As igrejas pentecostais agora têm as linhagens neopentecostais, ou as igrejas reformadas, que permitem que a música gospel seja de gêneros que era dito mundanos. Então, você tem o gospel do rock, o rock gospel, você tem o forró gospel, você tem o funk gospel. Você está percebendo? Antes não era assim, agora é. Por quê? Eles estão se adaptando à sociedade, à cultura. Então, as ciências sociais vai estudar essas dinâmicas. Se a sociedade está mudando, logo, tudo muda. Agora, o pensador conservador, como o Durkheim, ele vai dizer, olha, apesar das mudanças, a gente deve se manter da mesma forma, coeso, como a gente era. E tem lugares que se mantêm do mesmo jeito. Nos países mais totalitários, nos países mais teocráticos, é dessa forma. Então, é assim. Eu sei que às vezes é um pouco complexo, tá, gente? Mas eu estou aqui para isso, para a gente continuar trabalhando até isso entrar. Uma opinião, ela vem com uma visão pessoal daquele que emite. Quando eu digo que as ciências sociais é dividida, por exemplo, em 3 grandes linhagens, que é o Durkheim, Marx e Weber, não é minha opinião. Isso está comprovado. Em qualquer livro didático de ensino médio, você vai encontrar esses 3 caras, sempre, sempre. Então, não é minha opinião. Dizer que sociólogos são influenciados por Marx, Weber, Durkheim, também é minha opinião. Isso você vai saber a partir de qualquer leitura de livro de ensino médio, de sociologia. Então, isso não é opinião. Opinião é eu dizer que uma linhagem é melhor que a outra. Isso é uma opinião. Dizer, olha, Marx faz uma leitura mais correta da realidade, daquilo que eu entendo como realidade, que também é subjetivo. Então, isso é opinião. Dizer que Marx é um pensador que revolucionou o pensamento ocidental, para mim não é uma opinião, mas para muita gente pode ser opinião. Então, o cuidado para expor o negócio sem cair na opinião é um cuidado que, às vezes, é trabalhoso. Ainda mais para a gente, né, que já está dando aula e está acostumada a opinar e as pessoas concordarem. Por isso que dá um trabalho mesmo, né? Só expor sem dar opinião. Então, enfim, eu vou mostrar aquele textinho que eu fiz para a aula não ficar muito longa. Vou tentar aqui, né, expor, vou ver se ele está aqui aí no meu textinho. Eu escrevi para explicar exatamente isso, né? Eu estou dizendo. Gente, é difícil, né? Pode falar, pode chorar um pouquinho, que tá de boa para mim. Mas a gente vai entender. Uma hora entra, uma hora sai. Uma hora o filho sai, entendeu? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei informações da internet. Algumas eu modifiquei, né, e tal. Porque eu quis conceituar desastre natural. Eu não quis colocar minha opinião. Eu até queria, mas não podia. Quando eu coloquei minha opinião, eu retirei. É que eu estou dizendo. Desastre natural ou ambiental é um evento físico de grande intensidade que causa danos à propriedade, vítimas ou ambos, em uma área ou região povoada. Se fosse para eu escrever argumentando, eu não escreveria assim, tá? Para você ver a diferença, né? Se fosse para eu conceituar desastre natural, eu já começaria dizendo: desastres naturais são raros na sociedade e no mundo de hoje. Eu começaria o meu texto assim, se fosse argumentativo. Visto que
As mudanças climáticas causadas pelas ações das grandes corporações do capitalismo neoliberal, em seu estágio neoliberal, tem impactado na dinâmica interna e externa da Terra. Isso é um texto dissertativo argumentativo. Vocês estão vendo que eu estou colocando a minha visão sobre a coisa? Isso é argumentativo. Agora, o que eu fiz aqui é só expositivo. Desta forma, o desastre natural é o evento natural que causa uma mudança negativa no meio ambiente e na sociedade. O que é óbvio, né? Qualquer desastre ambiental causa danos à população que mora ali, causa prejuízo à economia. Isso digamos que isso aí é fatídico, né? Você olha e está vendo a coisa. Então, não é uma opinião. No entanto, deve-se observar que os desastres ambientais tanto podem ter origem natural, como podem ocorrer por intervenção humana. Isso vocês também vão encontrar na internet, qualquer livro didático de ensino médio, ou até livro de ensino fundamental. Então, é expositivo ainda. Seja ela, o desastre natural, intencional ou não, elas ocorrem também por intervenção humana. E, às vezes, não. Às vezes, é a dinâmica da Terra, como os vulcões, as mudanças das placas tectônicas que causam terremotos. Fruto do descaso da população ou da negligência do Estado. Ou seja, há uma dinâmica da Terra, que causa os desastres ambientais, mas também há uma dinâmica da ação humana, da sociedade, diante da Terra, que causa também desastre ambiental. Então, são dois movimentos que produzem o mesmo fenômeno. Vocês entendem? Desastre natural tem a origem na própria dinâmica interna da Terra e também tem origem na dinâmica externa da Terra. Então, se eu queimo, se eu poluo, se eu crio barragens, se eu faço um monte de coisa no meio da natureza, eu estou impedindo o curso natural dela. E se eu impeço o curso natural dela, estou, digamos, medindo forças com ela. E óbvio que isso vai dar um BO. Mas o ser humano acredita que ele dá um jeito em tudo, né? Então, nesse sentido, tempestades, terremotos, furacões, são exemplos de desastres ambientais de causa natural, dinâmica interna da Terra. Porém, derramamento de petróleo no mar, acidentes nucleares, rompimento de barragens são exemplos de desastres ambientais provocados pelo ser humano. Todo esse trecho aqui ele é expositivo. Eu não tenho opinião. Qualquer lugarzinho do mundo você vai encontrar essas afirmações. Porque são anos de estudos, né, de geógrafos, de cientistas preocupados, né, cientistas da meteorologia. Então, enfim, isso é expor. Eu não dei minha opinião. A minha opinião é porrada, né? Então, essa é a diferença entre uma coisa e outra. Mas o que eu posso fazer com vocês na próxima aula? A gente está no sábado. Eu vou trazer um exercíciozinho que é argumente sobre isso, e eu vou dar um tema, e exponha isso, constitui isso, e vou dar o mesmo tema. E aí, gente, eu vou querer que vocês escrevam durante a aula. Aí vocês não vão ter que correr, não, tá? Vocês vão ter que escrever. Porque se vocês não fizerem esse teste, vocês vão escrever o texto, vão zerar a redação por conta de desobedecer o gênero. Aí no sábado a gente faz isso, faz a atividade mesmo, sabe? Atividade em sala de aula. Vou escolher um tema qualquer, pode ser até esse mesmo tema, vocês vão conceituar, depois vocês vão argumentar sobre o mesmo tema, para vocês começarem a diferenciar na própria escrita de vocês, o que é uma coisa, o que é um gênero expositivo, o que é um gênero argumentativo. Pronto, vocês partejando isso, sofrendo, vocês vão começar a trabalhar essa dinâmica interna, né? Introjetar o gênero em vocês. E aí eu aguardo vocês, eu aguardo pelo menos 5 alunos, né? 6 alunos no sábado, para a gente começar a produzir em aula mesmo a diferença entre exposição e argumentação. Tá bom? Dúvidas aí, gente, dificuldades, né? Podem falar, podem chorar, que sábado a gente vai para a parte mais difícil, né? Que é escrever mesmo. E aí vocês vão ter que escrever, tá, gente? Eu vou deixar o quadro em branco aqui, vocês vão
Aí eu vou expor o meu Google Docs, e aí vocês vão ter acesso ao documento instantâneo, assim, né? Aí vocês vão escrever. E aí eu vou corrigindo ali com vocês. Aí qualquer um pode escrever, né? Quem tiver acesso vai escrevendo. Eu não vou saber exatamente, né, quem é, né? Mas vocês vão escrever. E aí eu vou pedir que vocês escrevam um texto expositivo, depois um texto argumentativo. Pra vocês saberem a diferença entre um e outro. Tá bom? Combinados? Combinadinhos? Tá todo mundo vivo? Todo mundo bem? Sem traumas? Gente, vocês estão vendo por que a redação é tão difícil e por que as pessoas eram muito? Porque realmente, assim, é um negócio que não é fácil, né? É por isso que muitas pessoas, quando vão fazer o TCC, sofrem, mas sofrem, tem um trauma. Muita gente nem vai para o mestrado por causa do trauma. Por causa do trauma. Eu quero fazer mestrado, né? Só preciso de tempo. E aí eu preciso tentar me clonar em 5 aqui. Mas é isso. Sábado a gente vai para esse exercício didático mesmo da diferença dos gêneros. Então, a minha leitura é que o texto é dissertativo e expositivo, porque na correção da própria banca não está pedindo desenvolvimento da tese, não está pedindo sustentação e argumentação e embasamento da tese, e não está pedindo solução para a tese. Quando você não tem isso, você não tem um texto dissertativo argumentativo. Você tem um texto puramente expositivo. Então, o Remington estava com razão. Entendeu? E aí? Ficaram mais confusos, mais perdidos? Vocês estão vivos, gente? Vocês estão aí também? Nem sei, né? Estamos indo, professor. Professor, rapaz, eu não sei nem o que dizer, viu? Mas vamos para a guerra. É isso, vamos para a guerra, entendeu? Não tem essa, não. Eu estou aqui sem saber o que falar. Mas aqui, Eu a não sei sorte se de vocês é ter paciência, então vocês estão bem. Rapaz, eu não sei se você rir, se vou chorar. Aí. Vamos ver o que vai dar. Se preparem para escrever no sábado, tá? Vocês nem precisam me mandar o texto mais. Não precisa, não. Não precisa me entregar amanhã, não. Vamos fazer esse exercício didático para treinar vocês para o caos, entendeu? Porque no dia da prova, gente, vocês têm que estar, assim... Afiados. Afiadíssimos. E, professor, eu vou mandar para o senhor dar uma olhadinha com carinho, observar os termos que estou usando. Aliás, tudo como conjunto, né? Sim. Para me dar um norte. É isso que eu quero. Aliás, isso que queremos, né? Oi? Isso que queremos. Sim, a ideia é que, gente, olha só, qualquer grupo, qualquer pesquisa sobre concurso público, vocês vão descobrir que das 100% das pessoas que se inscrevem, 50 sim, 40 não vão. 30% não estudou, está indo lá pela sorte. Aí, vamos lá, sobra 20%. 5% estuda de verdade. 5%. E 15% estuda meia boca. Esses 15% que estudam meia boca acha que vai conseguir passar na redação sem estudar. Eu estou em vários grupos de WhatsApp de concurso. Muitos não sabem nem colocar uma vírgula, não sabem iniciar um texto com letra maiúscula, não sabem colocar ponto final. Essa galera vai zerar a redação. O fato de vocês estarem no curso de redação e sair daqui aprendendo o que é esse gênero, vai colocar vocês na frente de muita gente. Eu tenho um aluno que ele fez o concurso lá para PM do Rio de Janeiro, corajoso, né? PM do Rio de Janeiro. E ele fez umas aulas comigo e tal, 2 meses de aula de redação. Ele ultrapassou mais de 1.300 pessoas depois que ele aprendeu redação. Essa é a diferença de quem sabe a redação, domina o gênero, de quem não sabe, de quem está estudando de qualquer jeito, de quem acha que na sorte vai dar certo. Não, não vai dar certo. Se você for na sorte, confiando na sorte, ela é certo. Mas se você está, né, dedicado, se esforçando para entender, para aprender,
ok, você vai ultrapassar muita gente na classificação. Isso eu garanto para vocês. Então, a notícia boa é essa, né? Sábado, vamos produzir, e eu vou deixar vocês ali escrevendo e vou esperar. Se ninguém escrever nada, eu vou ficar, gente, ó, a aula vai acabar e vocês não escreveram nada. Eu vou ficar aqui esperando. Pode falar, Larissa. Professor, quanto a essa parte expositiva, eu preciso colocar uma citação, eu posso colocar alguma frase e depois expor, ou não precisa? Não, por enquanto não. Por enquanto não. Vamos nos ater só ao básico, sabe? Para não confundir vocês, entendeu? Não confundir. Pode trazer algum pensador? Pode. Só que agora isso vai mais complicar vocês do que ajudar vocês agora. Né? Vamos começar dando uns pequenos passos, engateando, para depois correr, entendeu? E é bom que você só conceitue as coisas. Né? E é muito interessante isso, né? Conceituar as coisas. No cotidiano, a gente fala das coisas o tempo todo sem saber o conceito delas. Isso causa uma confusão na vida, vocês não têm noção, né? E é isso, conceituar é o básico, é de onde a gente começa a dar nome para as coisas no mundo, né? Isso é linguagem. E digamos que a linguagem hoje ela está totalmente esvaziada, porque a gente está falando de diversas coisas com conceitos completamente distorcidos e as pessoas não se entendem, porque realmente não entende o básico, não entende o conceito. E aí, complicado, né? Você vê fascista dizendo que está defendendo a democracia, porque não sabe o que significa democracia, né? Então, é isso. A gente está tratando de pequenas questões linguísticas que são basilares para qualquer sustentação da democracia. As pessoas têm que entender os conceitos. E as pessoas não entendem nem os conceitos de democracia, do que é o Estado, o que é um Estado. As pessoas não sabem. E aí, a gente caiu nesse buraco aí, não é à toa. Mas, sábado, a gente vai fazer esse exercício. Espero que pelo menos tenha 4 pessoas na aula, porque aí a gente vai treinando, né? E dá para trabalhar, trazer algumas luzes, né? Para a aula. Mais alguma coisa aí, gente? Vocês querem descansar? Eu sei. Podem falar. Professor, sábado, qual vai ser o horário? Vai ser pela manhã mesmo? Vamos de 10 às 11, gente? Tranquilo, Vamos? tranquilo. Porque eu preciso dormir um pouquinho mais o final de semana, estou tentando. Preciso dormir, gente. Porque eu durmo tarde, né? Eu trabalho até tarde. Aí tenho dormido muito pouco, isso tem trabalhar, tem ocupado a minha memória demais, e aí na hora de lembrar coisas como pagar uma conta, eu não lembro. Aí eu fico sem energia, aí não trabalho. Então pode ser às 10? Certinho? 10 horas com vocês? Bom, se a turma concordar, tá Se perfeito. vocês concordarem, 10 horas, ok. E aí, já temos que vocês acordarem, fazer uma feira, tomar um café, comer um pão de queijo, acompanhar as notícias. Nem sugiro que acompanhe as notícias, não, para não ficar deprimido na aula. Mas toma um café e ouça uma poesia, ou alguém declamando uma poesia. Isso é legal, tá? É isso. Sugiro isso para Professor, vocês. Oi. só mais uma dúvida para encerrar aqui. E no caso da conclusão, a gente precisa colocar todas essas... Não, no texto expositivo, não. No texto expositivo, vocês não têm tese, vocês não têm desenvolvimento da tese, vocês não têm solução. No expositivo, você só vai dizer por exemplo, no caso aqui do desastre natural. O que é o desastre natural? E aí tem os comandos que a própria banca coloca para a gente. Quais os impactos dos desastres naturais na sociedade? Você vai expor quais são os impactos, né? Que aí os impactos a gente está vendo, né? Destrói tudo, impacta na flora e na fauna do meio ambiente, impacta no habitat, impacta na cadeia alimentar dos animais. Isso não são opiniões, são informações, né? Que está ali no livro Educação Básica, né? Impacta na economia, impacta na vida civil, né? As pessoas vão perder bens, vão perder documentos, vão perder memórias, tudo isso é muito triste. Mas, olha, dizer que tudo isso é muito triste já é a minha opinião, tá vendo?
a diferença entre opinião e exposição. Então, expor é isso, ó. As consequências é essa. Acabou. Mais nada, não digo nada sobre isso. Só expõe. E aí, a banca vai pedir qual é a responsabilidade do Estado. Você vai dizer, de acordo com a Constituição, a responsabilidade do Estado diante das questões ambientais é essa. Entendeu? Portanto, o Estado deve criar políticas públicas para auxiliar as pessoas diante dessas catástrofes, diante desses desastres, diante dessas, enfim, dessas demandas. E pronto, não tem solução, né? Só isso mesmo, nada demais. Traumatizados? Sim! Ó, Larissa, sábado você vai estar na aula, Larissa? Compareça, tá? Com Professor, certeza. Compareça. Fala, Robson. eu não sei nem o que dizer, mas vamos para a guerra, vamos. Eu preferia argumentativa dissertativa. Eu A também, dissertativa argumentativa. eu Essa aí, também. senhor. Eu também. Mas, gente, é porque o gênero é novo. Então, causa medo, causa um ranço, né? Causa um bloqueio. Mas depois que você escreve o primeiro, fica mais fácil. É assim, é que nem andar de bicicleta. Você anda um pouquinho, quer, mas machuca, fica com ranço, não quer andar mais. Aí seu pai, vai lá, meu filho. É igual o professor, vai lá. Aí você tenta de novo, cai de novo. Mas você pensou, nossa, eu caí uma vez, levantei, então eu levanto na segunda. É assim, é autoestima. Professor, para essa prova de Aracaju, vai ser qual? A argumentativa ou a outra? Bom, se for o que o edital está dizendo ali, vai ser expositivo. Ave Maria. E como é que a gente mata a charada da dissertativa ou argumentativa? Expositiva e argumentativa? Pelos quesitos avaliados pela própria banca, né? A banca, se fosse um texto dissertativo e argumentativo, todo texto dissertativo e argumentativo tem tese, embasamento, desenvolvimento da tese e conclusão da tese, né? Solução para a tese. E como eles não pediram nada disso, então é puramente expositivo mesmo. Então, essa prova, o de Aracaju, vai ser expositivo. Expositivo. Ave Maria, Deus Tá confio. Vocês estão Você na fase da negação. Vocês já viram falar dos 5 estágios do sofrimento humano? Então, já estou no primeiro, viu? vocês estão no primeiro, que é a negação. Depois tem a raiva, depois tem a aceitação, depois tem a O barganha. O ódio. Professor, eu não sei se o senhor comentou uma aula aí que eu não me lembro, que a banca ela disponibiliza as provas corrigidas já, salvo engano. O senhor chegou a disponibilizar isso no link, ou no link no grupo, esse link ou essa prova corrigida? Eu não lembro. Coloquei lá, esse texto que eu escrevi, eu coloquei lá, coloquei os quesitos avaliados pela banca, que é aquilo que eu estava lendo com vocês, tudo vermelhinho. Sim. É a partir dali que você descobre que o gênero é expositivo. No edital, deveria estar claro, né? Enfatizo isso, né? Mas eu acho que, como eles querem lascar com muita gente, e para dizer assim, só os mais espertos sobreviverão, eles deixam isso bem confuso mesmo. Mas na correção que eles fazem, a gente sabe do que se trata de fato, né? Então, é expositivo, tá lá no grupo, tá? Se você for no grupo e colocar lá mídia, no grupo lá, né? Você clica em cima do grupo, do nome, aí vai ter mídia, aí vai ter docs, links, sei o quê, aí vai estar tudo lá. Você baixa tudo, cria uma pasta aí no computador e vai abrindo, tá bom? Qualquer coisa você me procura, professor, esse documento aqui mesmo, que a gente trabalhou na aula, que a banca corrigiu, eu digo sim. Tá, ok, obrigada. Podem me procurar, tá? Sem medo, tá? Bom, gente, boa noite para vocês, bom descanso e vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo. Vocês querem falar mais alguma coisa aí, gente? Não, tranquilo. Eu acho que não. Só quer chorar, né, Robson? Ai, eu tava tão feliz, mas tá capela. Mas vamos lá, vamos pra guerra, mano. É isso aí, boa noite, bom descanso. Enfim, Abraço. né? Somos reparador. Um abraço para vocês.
Aí até amanhã eu envio, tá? A aula para vocês, tá? Às vezes a correria é tão louca.